A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos falar com o cantor e compositor do Baiana System, o Russo Passapusso, direto de Salvador. Nós tivemos uma conversa com muitos temas, o futuro pós-pandemia, a solidariedade dos músicos, do recente trabalho com o Gilberto Gil e os novos projetos e canções. Tudo online, em casa, na quarentena. Estamos em contato agora com Salvador, Bahia. Russo Passapusso do Baiana System, muito bem-vindo a essa quarentena, Colibri na Quarentena, na hora do rango. Bem-vindo, Russo. Você já é querido aqui há muito tempo, como eu estava falando antes, na programação da rádio, desde que começou aí o projeto da programação há 4 anos, destacando a música brasileira diversa, né? E muito linda a música brasileira, a cultura da música brasileira, e a gente tem um slogan chamado As Músicas que as Outras Não Tocam, justamente porque tem as outras rádios que tocam sempre aquelas músicas, então a gente resolveu com esse slogan aí, a música que as outras não tocam. E toca a Baiana System desde sempre, né? Então eu quero primeiro agradecer a sua participação hoje com a gente, queria estar com você aqui ao vivo, e sinto muito a falta mesmo dessa proximidade com os músicos para bater papo, né? Para trocar ideias, abraços, e enfim, é uma coisa complicada nessa quarentena. Como é que você enfrentou assim, logo de cara? Teve que ficar em quarentena? E como é que você reagiu assim, como músico? Assim? E muita gente ficou muito preocupada porque os shows foram cancelados assim, abruptamente, né? Nós estávamos no programa, só para você ter uma ideia, tinha um músico com a gente, aí ele, no meio do programa, falou, está tudo cancelado. Aí ele falou, e agora o que eu faço? Eu, né, diz aí, o que eu vou fazer? Eu estava esperando que tenha shows, estava na expectativa, e muitos de vocês ganham dinheiro, uma grande maioria, na verdade, nas apresentações ao vivo. Então, eu queria que você fizesse essa primeira reflexão sobre o seu impacto pessoal e da turma toda da música, né? Então, primeiramente, eu quero agradecer muito. Eu sou um apaixonado por rádio. A minha formação emocional toda que me relacionou com a música vem de berço de rádio. Meu pai era um eterno apaixonado pelas rádios. Ali, quando eu comecei a estudar comunicação, eu tive ali uma ruptura em relação à publicidade e jornalismo, o que me fez caminhar para cima de jornalismo, porque todos os meus amigos eram de jornalismo. E eu, por uma emoção da vida ali, na verdade, de entender a publicidade como arte pública, Olivieri Toscani, essas coisas todas que eu ficava pesquisando e achava incrível. E depois eu descobri que eram malditos dentro da própria publicidade, né? O que eu buscava eram malditos ali. E eu resolvi abandonar todos os meus amigos da publicidade e andar e seguir meus amigos de jornalismo que me levaram para esse caminho da rádio. Então, eu tenho um prazer muito grande assim em estar aqui falando com você, e acompanho também isso, já é de um tempo que eu falo, olha, tem uma rádio ali que toca que as outras não trocam, tá? Então devem tocar o Paraíso. Que bom, e eu ouço o que os outros não ouvem, assim, sou um eterno apaixonado. Se você fala Roberto Carlos, eu falo Erasmo. Você fala Tim Maia, Cassiano. Eu sou sempre desse lado que eu acho que é o B, grande fomentador do lado A, né? O alicerce do que tem em relação a isso tudo é o conteúdo que faz emergir alguma coisa que vira lado A por ter mais fácil absorção pelo grande público, mas é o lado B que traz essa possibilidade, que faz as pessoas entenderem essa mensagem mais simples quando uma música pega de Tim Maia ou quando uma música pega de Elis. É todo aquele trabalho de Aldir Blanc, é todo aquele trabalho de vários compositores que fazem isso acontecer. Então, no final das contas, para mim, a ruptura de sair do carnaval, da onde você respira o suor das pessoas, né? Eu tenho falado isso. No trio ali, a gente respirava mesmo o suor das pessoas, porque o trio é pequeno, né? Então, já estávamos ali envoltos a uma coisa que nesse carnaval, a opinião da gente, do público e de todo mundo, foi que já estava na tampa.
né? Muitas discussões dizendo que não dá mais para ter mais gente, o Baiana não pode sair tal dia mais, porque o público do Baiana ficou muito grande. E na rua a gente viu, nesse ano, uma mistura ultra social, né? Ultra, que eu falo em relação às discussões que a gente estava tendo nos outros carnavais, né? De respeito, de dignidade, falando sobre política, essa micropolítica, política pessoal, de tudo isso, e de repente, pandemia, todos em casa, depois do carnaval, o choque da gente foi brutal. Então a gente sentiu isso e ainda sente, tá todo mundo ainda sentindo muito, as pessoas estão, a banda tá toda em casa, né? Os holds, os técnicos, as pessoas que são relacionadas com a nossa arte, não só músicos, porque o nosso processo, pelo menos com o Baiana System, é feito muito de diálogo ali, de pessoas que não são diretamente músicos, né? Pessoas que são instrumentistas ali e tal, não são, mas elas fazem a ideia da música chegar até as minhas letras ou até a estrutura musical de cada músico ali. O Baiana System é muito fincado nisso. Por isso que precisa desse processo coletivo cada vez mais forte. Então, a gente sentiu um choque como se fosse a doutrina do choque mesmo, assim, sabe? A coisa de trancar você, prender você, depois soltar uma bomba e quando você vai sair, o medo de ser manipulado, né? Nessa saída ou nessa entrada de casa e saída para os meios virtuais, né? Porque, na real, estamos saindo pelos meios virtuais, né? Estamos saindo por todo esse processo e o nosso encontro aqui já é um símbolo disso, de que a gente tem que conversar com as pessoas certas, tem que desembocar no meio certo. O Baiana System sentiu um choque, o Baiana System está muito pensando, né, tanto como os meus trabalhos solos, tudo tá muito em torno de como fazer esses microciclos funcionarem dentro do sistema, né? Como o meu trabalho vai ser relacionado com o trabalho do hold, né, que é o cara que sempre viaja comigo, ou do segurança, que sempre estava ali no carnaval para criar uma história. Como é que a gente vai interligar esses trabalhos agora? É o nosso grande pensamento, é o nosso grande estudo. E a gente não é engraçado, assim, para terminar essa resposta, que antes do processo ali, eu fiz uma apresentação com o Matheus Aleluia, e eu tenho muito isso presente na cabeça dele. Eu tive o prazer de dividir o camarim ali, a coisa antes do show, no TCA, né? Um show para uma TV daqui, um canal de televisão, e aí tava ali o pessoal da OSBA e tudo. Foi incrível a apresentação. Aí Matheus Aleluia falando comigo ali, conversando, ele falou a seguinte frase: não dar respostas sobre coisas recentes, não falar sobre coisas recentes. Aí eu achei isso tão interessante, né? Não falar sobre coisas recentes tende a você entender que as coisas precisam te dizer antes de você falar sobre elas. E eu achei isso uma sabedoria incrível. E é esse momento assim que a gente está vivendo em relação a falar sobre o que acontece de uma forma muito, né? Compor sobre coisas que acontecem ou dizer sobre coisas que acontecem de uma forma muito abrupta, que o mercado, geralmente, as pessoas ficam procurando deixas para colocar logo, antecipadamente, numa corrida, determinado assunto. Aliás, vocês falaram isso com o Gilberto Gil, né? No papo, na live de vocês. Exatamente essa questão, que o Gilberto Gil é sempre cobrado a comentar tudo que acontece no dia a dia, como se fosse um comentarista político diário, ou comentarista. O que você está achando disso, daquilo? O cara não tem as respostas, está refletindo ainda, né? Do imediatismo, né? Que a gente, como jornalista, às vezes pede, né? Tá falando, tem uma coisa aqui para complementar: a gente também está observando muito essas transições da energia ao vivo para a energia live, né? A primeira provocação que veio na minha cabeça foi esse ao vivo não é live, né? E dentro dessas estruturas de rádio e tal, eu comecei a brincar ali na máquina de louco, a trabalhar ali na máquina de louco, esse tipo de provocação do ao vivo não é live, porque a nomenclatura, o nome live, né, em inglês, dentro de toda essa estrutura, ele já é vinculado agora a um outro tipo de entendimento que transborda ali o que a gente já sabia, o que a gente já tinha de live, né? E o mais louco de tudo isso é que vocês vieram no carnaval. Aqui em São Paulo, o Baiana System também ganhou um número de adeptos, de fãs, uma coisa incrível, né? Vocês cresceram muito e eu fiquei muito feliz assim o público de São Paulo abraçar o grupo, né, baiano,
o Baiana System. No Carnaval, o que vocês fizeram aqui em São Paulo é uma coisa incrível, né? A participação de vocês aqui no Carnaval. E o Carnaval de São Paulo estava também, não sei se chegou num ponto muito alto, mas o Carnaval de rua em São Paulo estava superando todos, por quantidade de gente. A cidade é muito grande e todo mundo indo para a rua fazer o Carnaval na rua, coisa que não era comum, viu, o Russo? Porque aqui em São Paulo, a gente que acompanha há muito tempo, a gente era mais dos clubes em São Paulo, depois passamos aí na avenida e tal, era uma coisa assim mais tímida de São Paulo, alguns blocos realmente tinham, mas essa coisa de todo mundo ir para a rua é uma coisa recente no Carnaval de São Paulo. E o número de blocos aí é uma coisa absurda, né, o que cresceu. E vocês fizeram parte desse crescimento do Carnaval de São Paulo e muita gente na rua. E aí a gente pensa, vendo alguns espetáculos aí gravados do Baiana System, quando isso vai voltar a acontecer, né? Eu não quero fazer reflexão sobre o presente, mas o que pode vir. A gente já estou com saudades, né? Aquele monte de gente que vocês levavam, né? E nos shows e aqueles espetáculos ao vivo. Então, o que eu queria saber de você, se você está colocando em alguma perspectiva, né? Como lidar? Porque tem um lado do artista se apresentar live, que não é ao vivo, ou pela internet, e o lado da turma toda que gira em torno dos shows do Baiana System, que são os técnicos. Você falou do Hold, falou da turma toda. E esse pessoal não tem, o que eles vão fazer? Não é? Podem ajudar numa live, eventualmente, mas os shows, né, não vão rolar. Não sei o que você está pensando, acho que no fim do ano vai rolar, ou no ano que vem, não sei. Né? É uma coisa que a gente está discutindo aqui. Mas a preocupação é que tem muitos artistas e técnicos, né, em todos os níveis da cultura e fora dela também, passando fome, aqui em São Paulo, né, e outras regiões do Brasil. Aí, não sei a situação aí na Bahia, mas uma coisa grave, batendo a porta de produtoras, de teatros, ou de gente que tem mais condição, pedindo basicamente cesta básica. Né? Então, é uma situação assim muito diferente, que a gente nunca viveu, né? E tem que lidar com isso, e tem que entender um pouco a realidade. Né? E o pessoal na Bahia está sentindo muita dificuldade, os técnicos, os artistas que giram em torno da música, especialmente. Muita dificuldade, principalmente assim, eu estava te falando agora sobre as bandas que já têm essa estrutura, já viajam juntos, então eles já têm esse vínculo de conhecimento, sei lá, faz os hangouts e as reuniões da vida ali depois para falar com todo mundo, para entender como é que é isso, ou seja, tem um contato. Agora imagine o músico e esses trabalhadores dessas esferas aí das artes, né, que são as pessoas que fazem acontecer, que são freelancers, né, que trabalham com várias bandas, que não tem um vínculo, não é o cara que trabalha com Baiana, nem o cara que trabalha com Nação Zumbi, nem o cara que trabalha com... Não é. Ele é freelancer, então ele perde esse ciclo de vínculo de comunicação direta com o seu meio de produção, né? Hoje a gente fica trabalhando muito isso. A letra que eu escrevo agora, que eu estou escrevendo, que eu estou trabalhando muito, compondo e tererê, é uma letra que já vem com ele, né? Uma letra que já vem com ele no sentido da gravação dessa música, já ter ali a história, né? De tudo que foi gerado, já ter anexado ali uma porcentagem que é dele. Então, tudo que está sendo produzido agora, a gente está pensando pelo menos dessa forma, tudo que a gente vai produzir agora, tudo que está vindo desse meio de produção sendo criado agora, já vem anexado essa porcentagem da equipe. Eu estou colocando para o Baiana porque o Baiana tem uma vantagem de ter uma equipe pequena. Uhum. Então, a gente consegue, né, tem uma ideia de que vai conseguir abraçar todos esses braços. Né? O Baiana sempre foi muito pequeno porque cada pessoa do Baiana faz muitas coisas. Então, fica melhor. Agora, as equipes que são grandes, com certeza, não vai conseguir sustentar e alimentar essa cadeia toda. E os freelancers, as pessoas que trabalham com todo o processo, também vão ficar soltos dentro disso, né? É como se a gente pudesse falar em uberização em todos os parâmetros. E tudo foi transformado ali antes para esse processo de que você tem um trabalho, ou você tem uma coisa que você
é solto e você pode trabalhar com seu celular e ganhar na sua conta, mas você não tem nenhuma relação com nenhum grupo, com nenhum sistema ali. Isso que era uma vantagem virou uma grande armadilha para um processo de pandemia, em termos das pessoas criarem seus vínculos econômicos, né? Se você fala hoje de professores que estão colocando conteúdos na internet, de provas que estão sendo avaliadas para quem tem webcam e quem não tem, né? Aulas, né? Que tem quem tem webcam, a própria imersão no inglês dentro da situação da pandemia, a nível de buscar informação e fugir um pouco ali do que tá sendo divulgado, tudo isso virou um processo de tecnologia que, a meu ver, uma das grandes armadilhas que a gente vai ter que pular é esse sistema desassociado, que eu posso citar como esse nome que as pessoas falam, a uberização musical, a uberização de todos os processos que destacam, né? Deixam você ali dentro desse mar de gente sem nenhum vínculo. Você não está em nenhum navio, você está no seu barco sozinho, e se você remar, você vai ter a porcentagem daquilo. Se você não remar, você morre de fome ali. Então, afasta. Eu acho que o processo dentro da cultura, ontem mesmo, assim, falando de carnaval e das notícias que tem, que eu posso estar falando, hoje em dia, eu posso estar falando uma coisa aqui e amanhã mudar tudo. Claro. Eu acho que essa é a beleza da história, porque a gente vai se avaliando e vai criando cada vez mais um processo de humildade em relação aos saberes, à tecnologia e à evolução das coisas. Então, ontem, quem assume a parte artística do Brasil era um cara que falava que o rock vem do satanismo e tererê, estava em todos os tabloides, as matérias. Hoje ele já não está mais, né? Então, já muda todo o processo. E não sabemos quem que vai entrar também, né, Russo? Não sabemos. A gente não sabe o que vai entrar, o que que resulta desse stick puxa, né? Exato. O que eu estava falando hoje é que não, eu vejo o Brasil como uma pessoa só. Cada vez mais eu estou vendo assim, o planeta como uma pessoa só. Uma pessoa não, um organismo vivo só, né? Que tem ali seu processo de consciência ou não, mas o planeta tem sua consciência e o Brasil tem sua consciência. Então, esse processo que foi colocado agora de stick e puxa, maldade, bondade, é como se fosse 3 passos para frente, 2 para trás. Andei 1. 3 passos para frente de novo, 2 para trás. Andei 2. Então, quando eu liberto em mim essa possibilidade de agir agressivamente, ou de agir maldosamente, ou de libertar meus demônios, e depois eu volto com a desculpa disso, cada vez vai ser mais fácil se aceitar esses demônios, cada vez vai ser mais fácil você abraçar essa minha atitude agressiva e tudo mais. Então, acho que a gente está nesse 3 passos para frente, 2 para trás, não em relação à coisa positiva, mas em relação à coisa destrutiva da história, em relação às artes, em relação a todos os processos. Eles estão esticando e puxando para ver até onde vai dar, para se esse elástico quebrar, aí é que são os outros 500. Em relação ao carnaval, também nessa semana, o governador aqui da Bahia, o Rui, falou que a grande possibilidade de não termos o carnaval esse ano. O ano que vem, você está falando? Esse carnaval o ano que vem, agora. Tipo, terminou esse ano, passaremos aí o nosso final de ano atípico, com as nossas novas reflexões e as novas retrospectivas, que vai ser algo incrível, né? Difícil de crer em relação ao incrível, mas... O São João já foi embora também, né, Russo? São João também? Eu nem comentei o São João, porque o São João é a cultura do entrar na casa das pessoas. Pois é. Olha isso. Se o carnaval é sair para a rua, o São João é entrar em casa. Eu venho muito da proposta do São João e o meu comportamento dentro do carnaval é um comportamento de São João. Eu sou um junino do interior e tarará, e eu não tenho nenhum comportamento de adoração em si ao carnaval, senão de laboratório social, no qual eu faço parte. Mas eu não tenho essa alma foliã de entregas à rua, né? Muito pelo contrário, eu acho que ali é que se cria personas, máscaras, que é com isso que a gente brinca, que elas são muito perigosas, né? A gente pode falar das indústrias, a indústria do axé, a indústria de violência, as cordas, o novo processo de escravidão musical ali, que foi colocado e tudo mais. A gente sabe disso.
e as cordas caindo porque não estava dando lucro e tal. Então, eu vejo que a manifestação que tivemos foi uma grande explosiva, né? E agora a gente pode falar de um país sem carnaval. Esse país que não vai ter esse grito. Por quê? Observe, eu vejo o carnaval como um grito para não gritar em outra coisa. Entendi. Então, se você grita no carnaval, é como se você expurgasse tudo, sobreviver à quarta de cinza e posso voltar a ser, desculpa falar dessa forma, mas eu posso voltar a ser comodista, eu posso voltar a ser robô, eu posso voltar a ser isso, porque eu fiz aquilo tudo no carnaval, né? Isso, para mim, está dentro desse chipzinho aqui, a galera fala de pão e circo, e tudo isso sempre aconteceu. Mas, agora, sem esse expurgo, sem colocar isso para fora, sem abraçar o que eu odeio, sem, sabe, a pessoa que critica aquela postura o tempo todo e de repente no carnaval ela abraça e beija aquilo que ela não ama, porque ela se entregou, ou seja, ela tem ali uma evolução, uma permissividade e tal, e o Baiana trabalha justamente nisso, que o Baiana bota poesia nesse elo para quem não concordaria com as nossas ideias, quem não discutiria, quem seria arrogante em relação a nem ter uma comunicação, ela, pela poesia, ela possa navegar, que era o que a música brasileira, né, fazia e faz hoje, dentro dos parâmetros, mas não faz hoje, não temos hoje a Elis Regina como o principal elo da música brasileira. Não é isso. A música pop caminhou o principal elo que todo mundo vai conhecer como um outro tipo de linguagem, e não linguagem cultural, mas com essas deixas de sexismo, disso, daquilo, que é o que faz as pessoas absorverem. Então, um país sem carnaval esse ano, para mim, é calar essa boca, guardar nesse peito e explodir esse coração. Vamos saber como é que a gente vai reagir a isso tudo. Eu acho que até tem um samba aí que diz que quando o pessoal da favela descer na cidade, pode acontecer, né, uma revolução. Então, eu penso assim também. De repente, a gente não vai canalizar mais no carnaval, mas quem sabe em alguma atitude política revolucionária. O que você acha? Acredito muito nisso. Assim, eu sou adepto do silêncio que precede esporro, né? Até quando eu falo, eu vou traçando vários planos para poder contra-atacar, é um sinônimo disso, né? Vou olhar, não vou chegar, porque assim, muito me assustou quando, eu não lembro o nome dela, mas eu estava muito tempo atrás vendo essa coisa da doutrina do choque mesmo, né? Que é a coisa de, tipo, te trancar na casa, explodir uma bomba, e quando você sair, porque ele explodiu a bomba, ele fala, é por ali. Aí você sai correndo por ali. Não dá para discutir para onde você vai no momento que explodiu a bomba. Então a pessoa explode a bomba e espera você vir e fala, ali, corre para lá. E você vai, com certeza, aceitar isso. Não tem como não aceitar. Então, o que eu falo de traçar vários planos é justamente para não entrar nesse ciclo dessa forma. Você tem segundos para pensar, você tem minutos para pensar, você tem tudo para pensar em relação do caminho que você vai traçar. E eu acho que muito do processo hoje virtual e de que as pessoas estão entrando todas numa mesma direção. Ou seja, para você fazer uma coisa interessante, você não precisa fazer na mesma direção. Eu posso falar, vamos construir essa sua casa, mas vá para a cozinha e eu vou para o quarto. Não é? Vamos todo mundo para a cozinha. Né? Eu acredito muito no sentido de acupuntura social, no sentido de que para resolver um problema da cabeça, eu posso começar a trabalhar aqui. A psicanálise fala muito disso, as coisas são reflexivas. Né? Você bate ali, sai aqui, a mãe fala coisas ali, reprimiu a criança ali, 30 anos de idade, ele cospe ali, grita ali, daqui a pouco alguém vai e fala, ele, minha mãe! Ele começa a falar da mãe. Tá tudo interligado, né? Trabalho. Está tudo muito interligado. Então, eu acho que essas curvas outras e essas direções outras de um povo inteligente como o Brasil diverso, ele pode fazer aí, sim, um grande planejamento de resposta em relação a isso tudo. E a ausência, o silêncio, o vácuo, vai gerar novas sensações, novos sentimentos para a gente poder se unificar. Eu sou muito esperançoso em relação a isso. Então, vamos fazer um intervalinho, Russo, para a gente ouvir aqui você. Já estou com saudade do Baiana ao vivo. Essa é uma gravação. Eu também. Você tá, imagina. Tem a música Lucro e Colar de Miçanga. Vocês gravaram o ano passado, né? Um show do ano passado, é isso?
Então, esse registro delas juntas, esse verso inicial aí só tinha esse pedaço da letra. E aí eu cantei essa música no final de Lucro e as pessoas começaram a prestar muita atenção nessa música Colar de Miçanga. Acredito eu, porque na época estava tendo esse atentado ambiental, os olhos, as pessoas não podiam ir para a praia, todo esse processo explodindo no Brasil em relação ao tratamento que estamos dando ao nosso meio ambiente aqui. E sempre aconteceu, mas nessa época aí foi muito figurado e eu comecei a cantar essa música. Então, acho que no inconsciente das pessoas, esse simbolismo tão né, música de trabalho, né? É um canto de trabalho, né? Falando do dia do trabalho. Vou catar concha na beira da praia, quero fazer um colar de miçanga, essa coisa da puxada de rede, essa coisa de Dorival, essa coisa toda mais relacionada ao colar de miçanga, ao filme... da Avó 19, o filme que foi feito em Moçambique, que me pediram a trilha, né? E aí, quando eu fiz a trilha, eu percebi que as praias de lá eram muito igual a isso aqui. A especulação imobiliária é um tema colocado, e no filme eram crianças que descobriam que ali estava construindo uma fábrica que ia acabar com a comunidade. Então, essas crianças bolaram, porque a fábrica era uma fábrica de explosivos, bolaram de fazer os explosivos todos da fábrica, né, eles detonarem no Réveillon, para que as pessoas não percebessem e a partir dali a galera conseguir ficar lá. E aí a trama vai se desenrolando, é lindo. A situação, a gente fez essa letra e eu comecei a cantarolar depois de Lucro, que fala também sobre isso. Então elas linkaram e depois a gente fez Miçanga e lançou com o Antônio Carlos Jocafe. Eu corri para o Antônio Carlos de Jocafe e falei, eu fiz esse pedaço de letra. Minha caneta abençoada, minha caneta mágica. O que é que a gente pode fazer disso aí? E aí ele me vem com colorir com a estrela da manhã, com o sal de Piatã, com as cores do mar de Itapuã, colorir. Aí eu falei, isso mesmo, tá tudo certo. Fez a segunda estrofe e a gente conseguiu estar trabalhando isso com uma visão mais positiva da história e de transformação. Então vamos ouvir, né? Vamos ver e ouvir Lucro, depois colado com o Colar de Miçanga, que é uma apresentação ao vivo do Baiana System, que foi feito o ano passado. Esse espetáculo aí. Vamos ver agora. Daqui a pouco a gente volta com o Russo Passapulso do Baiana System. Vamos lá. Roda. É o seguinte, a partir de agora vamos fazer pegar fogo na casa. Vamos ou não vamos? Roberto Barreto, conduz Selection. consigo respirar. As meninas de mini saia não conseguem respirar. Especulação mobiliária e o petróleo em alto mar. Subi o prédio, eu vou se vaiar. Faço fica, peça a vida tão sofrida. Terminar bem sucedida. Luz do sol é minha amiga, luz. Aí o pessoal do fundo tá vendo isso? Tá vendo isso? Então faz tremer lá em Salvador! É pra bater, papapá.
demorou, mas chegou. Demorou, a verdade sempre chega. Demorou. Aí ó, o coral do João Rock. Tire as construções da minha praia. Não consigo. As minhas, vai me atropelar não. Não conseguem respirar. Especulação mobiliária e o petróleo em alto mar. Subiu o prédio, eu ouço vaiar. Eu faço viga pra essa vida tão sofrida terminar bem sucedida. Luz do sol é minha amiga, a luz da lua é minha xiga. Me diga você, me diga o que é que Sara. Geral da casa, me diga você, diz aí. É pra bater, papá. É pra bater, papá. Você pra mim é lucro. Máquina de louco. Vai sair da mão. Vou botar rapadura na mamadeira. Vou dar rapadura pra bater. Vou botar rapadura na mamadeira. Vou dar rapadura pra bater. Presta atenção aqui, ó. Lá na praia, Ribeira, Ribeira. África. Baila, baila, baila. Se souber balanço, aí vem Russo, lá na praia. Vou catar concha na areia da praia. Quero fazer colar de miçanga, risca seu nome na areia com o pé. Quero fazer um colar de miçanga, catar concha na areia da praia. Quero fazer colar de miçanga, risca seu nome na areia com o pé. Quero fazer colar de miçanga. Vou catar concha na areia da praia. Quero fazer colar de miçanga, seu nome na areia com o pé. Fazer colar de miçanga, catar concha na areia da praia. Quero te dar um colar de miçanga, risca seu nome na areia com o pé. Quero te dar colar de miçanga. Miçanga. África. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com o Russo Passapulso do Baiana System, diretamente de Salvador da Bahia. Eu gosto de falar assim, diretamente de Salvador da Bahia. Eu não também. E aproxima, né? Aproxima. E aí eu vi que vocês fizeram recentemente, no 1º de maio, se não falha a memória aí, você teve um papo, você, o Roberto e o Gilberto Gil, né? Como é que foi essa conversa aí? E o que é que rolou? O Gil Baiana, fala um pouquinho. Gil Baiana vem também dessa explosão, dessa época extremamente ensolarada em Salvador, carnaval, tudo. Houve essa proposta de fazer um show com um nome da música baiana e brasileira que tivesse força e tal. E aí foi colocado para mim ali, através de COI, a pessoa que estava à frente dessa curadoria ali, e eu falei, Gil, vamos fazer com Gil, porque a gente tinha feito O Futuro Não Demora e estava mergulhando cada vez mais nos Ijexás. Uhum. Essa coisa né? A gente já estava nisso por causa de Bira, o maestro da Afrocifônica, que faz parte do Baiana System, e que as melodias da música brasileira estavam adentrando cada vez mais no Baiana System. Né? A gente, no Baiana, assim, eu posso ser muito claro com isso, a gente inicialmente colocou esses ritmos mais world music, né? Trabalhar com kuduro, trabalhar com coisas que a gente ama, mas fazendo a relação com a música baiana. Então, era um kuduro que era samba duro, era um reggae que era samba reggae, né? Sempre fazendo essa relação que já era costurada pela Bahia na mistura de seus derivados.
E aí, de repente, a gente foi e mergulhou direto na música brasileira. Diretamente na música brasileira, nesse disco Futuro Não Demora, porque eu fico ouvindo aqui Sou Imaginário, pegando esses discos e falando isso é obra, né? Fico ouvindo músicas que, sei lá, discos mais profundos da música brasileira, e eu ficava me perguntando qual a diferença de um disco para uma obra. Uhum. Aí eu pegava um disco, ouvia, tá, é disco, ele tá tudo no disco. Ah, tá, é uma obra, ele faz alusão a diversas ferramentas e processos, né? Vai a filosofia, vai a arte, vai o filme, entra tudo na obra. Então eu percebi que tinha essa diferença. Gil é obra, né? Gil, todos os discos têm muitos referenciais. E ele pega esses muitos referenciais e simplifica para a população, para o popular ouvir. Ele pega arranjos que são extremamente bem traçados, com toda a estrutura da bossa nova, né? Com todo aquele caminho do sertão, da sanfona, com todo esse banho, e te coloca de uma forma muito simples. Então, de repente, você está cantando um arranjo que é extremamente e está achando a coisa mais simples do mundo, como se você estivesse cantando ondoleta, le petit petit polaco, fosse algo de seu gene matricial. Gil, ele faz isso, ele faz o estudo, a possibilidade cultural, faz a pessoa simples do sertão ser um grande filósofo de vida e de sabedoria popular. E isso ser cada vez mais linkado com o grande público do Brasil, que unifica. E aí a gente foi fazer esse show com o Gil, 40 mil pessoas na frente, a gente passou, fez 2 ensaios com ele, Nara foi ensaiar com a gente no estúdio, veio ensaiar com a gente no estúdio aqui, preparou o caminho todo, Nara Gil preparou o caminho todo para que Gil chegasse bem na moral. E a gente escolheu as composições com essa linha de ser reggae e Ijexá, né? A matriz principal. Gil pediu para tocar A Pessoa Nefasta, a gente achou incrível. E aí a gente foi costurando esse processo e trazendo essa mensagem para esse show. Nesse show é interessante porque o Baiana se coloca fazendo os instrumentais de Gil. Sempre o Baiana fez os instrumentais do Baiana e chamou uma participação para interpretar aquilo que a gente fez dentro do Baiana. Só que com Gil, seguindo essa hierarquia que a gente respeita muito da régua e do compasso, a gente não pôde desdenhar do desenho. É Gil, vamos tocar os instrumentais dele. E eu citei letras do Baiana nesses instrumentais do Gil, e os arranjos foram feitos dessa forma, mas a gente passou por uma estrutura mais eletrônica, que também não era diferente do que Gil já vinha fazendo com Liminha, com esse pessoal todo. Então a gente conseguiu fazer um repertório e fazer uma apresentação que foi muito bem amarrada dentro do processo musical de Gil. Fico muito feliz porque pareceu que era algo para me alimentar, assim. Depois que eu fui enclausurado, colocado aqui dentro de casa e tal, pelo bem viver da situação toda, a gente lançou um disco ao vivo. E eu falei, nossa, eu estou me ouvindo ao vivo aqui, cheio, e as lembranças, parecia que tinha muito tempo, né? Porque cada dia a relação da gente com o tempo está sendo algo bem curioso. Mudou muito, né? Mudou muito mesmo. Às vezes a gente fala, a gente tem uma sensação, às vezes, que o tempo passa muito rápido ou que demora. É uma coisa muito louca isso que está acontecendo. O confinamento... Muito louca, assim, 1 minuto é muito tempo, daqui a pouco 1 minuto demora muito, e você fica dentro dessa perspectiva, né? O sol nasce, a lua aparece lá fora, né? Ela não está banhando as pessoas. Eu fico fazendo muito essas relações com o que a natureza está sentindo agora, com essa ausência desses micro-organismos que somos nós, anticorpos ou não, ou vírus, quando sai, quando joga um lixo no chão ou quando cata um lixo no chão. O que a natureza está sentindo em relação a isso e quais são as reações adversas da natureza em relação a isso. Porque você sabe que quando eu paro de tomar um remédio, o meu corpo... ou quando eu paro de comer algo que eu vou virar vegetariano ou vou começar a comer carne, isso também no meu organismo ele muda. Cria essa reação também, muda. Então, eu acho que o planetário deve estar sentindo essas coisas. Outro dia, a Curumim me mandou uma mensagem assim, bem engraçada. Os peixes do Porto da Barra devem estar todos chegando mais na areia, né? Porque a água é muito cristalina. E ele me levou para essa imagem assim, em um momento totalmente, quer dizer, uma reflexão de natureza. Eu falo, com certeza.
eles estão criando cada vez mais segurança porque não está vendo as pessoas se aproximarem. O homem que é predador não está interferindo na natureza, então eles aproveitam para entrar, né? E tem imagens incríveis no mundo todo. Você vê os animais percebendo que o homem não está mais lá, nos centros urbanos principalmente, aí aparecem os bichos que estavam escondidos há um tempão. É muito louco isso. E para fazer o link com a sua pergunta, essa força da natureza, Gilberto Gil, que mantém isso dentro de todo o processo, ele veio, mostrou para a gente, assim, acho que eu não falei isso, ele mostrou para a gente a importância, ele passa todas as músicas, ele faz todo o trabalho de palco, ele faz o show antes do show, ele não faz uma passagem de show. Gil faz o show todo antes do show e canta todas as músicas. E a gente começou a perceber que não existia ensaio, que era algo que Lettieri já repetia muito na minha cabeça no Goma Laca. Não existe ensaio, é tudo ao vivo, é tudo emoção, é tudo verdadeiro, é tudo uma grande busca, valorize qualquer emissão. E Gil, ele faz isso de uma forma esplêndida e deu muita segurança para a gente e aprendizado. E esse trabalho já está disponível, já está nos streamings, tudo, porque vocês lançaram, né? Já está isso? Nosso plano era lançar 2 discos em abril. Assim que as pessoas começaram a fazer muito live, aí eu parei, né? É live. Músico em casa agora, o plano é live, fazer live. Aí eu parei para pensar. Quando eu parei para pensar, eu liguei para o pessoal do Baiano e falei, cara, vamos lançar 2 discos em abril. Eles, vamos nessa. Eu também tive essa relação aqui, eu pensei nisso. A gente fez o disco Dub com Buguinha Dub de Recife, né? Trazendo esse elo mais forte, essa corrente mais forte com a música, com Mangue Beat, com toda essa construção. Buguinha é um grande construtor da história do Baiana System, da história da música brasileira, dentro dessa perspectiva do Nordeste, do dub, do reggae, como isso vem acontecendo de forma cada vez mais brasileira, como ele fala, adubar, né? Ele fala, vamos adubar, que é uma coisa bem sertão. Colocar o dub, adubar, muito bom. Colocar o dub, adubar. Ele fez isso com o disco, e esse disco é para ser visto como, quando o Baiana foi colocado dentro dessa cápsula, olha como a sensação mudou. Ficou dub. As imagens ficaram dub, né? E aí a gente vai e coloca O Futuro Não Demora dub, porque era isso que a gente estava sentindo. Então o disco é muito sensorial, o disco é muito... Se a cartografia que a gente fazia no Futuro Não Demora era do mar e da descoberta do Brasil, pelo navio, pela Ilha de Itaparica e por tudo que representou com esses personagens, né? Sambaquis, índios, tapuias, tudo mais, essa história. Nesse a gente deitou no chão, botou o fone de ouvido e olhou para o céu. Esse vácuo do espaço se fez e Buguinha trouxe esses caminhos diferentes. É uma cartografia estelar das estrelas e dessa compreensão. E lançar o de Gil, que foi o dia 30, foi acho que um dia 17, outro dia 30, que é o ao vivo, para trazer esse antagonismo. Um fechado e um extremamente ao vivo, colorido, para que o público se pudesse ter uma posição no meio disso tudo. E agora a gente está alçando para um novo caminho. Eu acho que a saga O Futuro Não Demora acaba na pandemia e a gente precisa ter agora uma nova construção. Estamos tendo já uma nova construção de discurso e debate para um novo trabalho musical. Agora, o Russo, desse aí, já tem algum vídeo que a gente pode passar aqui agora, desse trabalho com o Gil, que vocês lançaram? Tem vídeo ou só tem áudio? Tem vídeo. Eu acho que teve uma música que foi lançada na íntegra, que é Moriô, com a minha citação de Dia da Caça. Esse documentário todo está pelo Globoplay, eu acho que o nome é Globoplay, né? Que foi para lá, que é esse documentário do Tropical Transforma, que foi esse festival, né? Que teve Lued abrindo, que foi incrível, né? Que é incrível, uma mulher maravilhosa, que sustenta cada vez mais essa viga forte da música brasileira ancestral e tudo mais. E foi um show que teve, na real, ali, o show de Gil, e esse momento que foi registrado foi quando cruzou Gil e Baiana, entendeu? Então teve várias músicas de Gil, e ali quando eu entro no começo do disco, que está aí nos streams, as pessoas podem ouvir, eu estou entrando e os músicos estão saindo e outros estão entrando. Então eu entro ali falando, brincando, para ter o tempo dos músicos pegarem o baixo e tarará. Exatamente, para ter uma mudança de palco ali naquela hora. Então eu falei, tarará, e aí a gente começou a cantar um reggae de Bob Marley, Slow, falando do amor e tudo mais, porque a Bahia é muito fincada no reggae disso tudo. E aí deu essa permissão da gente ir para Extra, para nos barracos e tudo, e ficou um disco
que eu vejo bem político e muito alto astral. É a política dessa forma que eu acho que é legal de fazer, que é um disco de Rony Von, que eu vi uma frase no fundo, nem sei se eu acho esse disco aqui, que é Protesto do Sorriso. Tinha um texto atrás e a palavra Protesto do Sorriso. Eu fiquei nessa palavra. Eu falei, posso usar isso no Baiana System, porque ali eu vou conseguir fazer discurso com quem até não está concordando comigo. Eu vou conseguir conversar com isso. Porque eu sou contra a ficar fazendo debate com pessoas que procuram novas formas de falar a mesma coisa. Exatamente. O que a gente pode botar, então, aqui desse trabalho novo que está disponível? Esse vídeo tem no YouTube? A gente pode ver? Esse vídeo com essa música Moriô, eu acho que está disponível aí. Eu acho que deve ter até no YouTube e tal, que a galera soltou. Então, vamos ouvir, então, Moriô com o Baiana System e Gilberto Gil, né? Que é o mais recente trabalho. Vamos rodar essa aí. Uma palavra de amor, um paladar. Moriô deve ser alguma coisa de lá. Sol, a lua, o céu, pra Oxalá. Moripaô. Uma palavra de amor, um paladar. Moriô deve ser alguma coisa de lá. O sol, a lua e o céu, pra Oxalá. Os filhos adotivos de Bambata com sangue de Zapata, eles reconhecem o inimigo que te mata, dizendo amém. Autodidata, Gilberto Gil tá no país autodidata. Primata, primata, autodidata. Ei, vai ver se pode, sacode. Arrasta essa sandália, menina, vai ver se pode. Vai ver se pode, sacode. Vai ver se pode, sacode. Essa sandália, geral cantando.
Estamos de volta com o Russo Passapulso, diretamente da Bahia, ele que é do Baiana System. O Russo chama-se Roosevelt Ribeiro de Carvalho, é isso? Para quem não sabe? Esse é o seu nome, né? Hein, Russo? Roosevelt Ribeiro de Carvalho. É. Hoje, falando de geopolítica, todo mundo está cada vez mais próximo do que acontece no mundo para viver. O apelido é de russo, da Rússia, e o nome é de norte-americano, um presidente norte-americano na época ali, New Deal, essas coisas que falam sobre Keynes hoje, né? Sobre todas as histórias. Então, eu fico vendo no meu nome uma relação aí de todos esses processos de critério e tudo mais. E logo eu, que sou um cara totalmente... Eu nasci assim, eu sou totalmente contra os entreguismos e tudo mais, e tenho o nome de norte-americano. É engraçado. Meu pai também chamava Roosevelt. Meu avô saía botando o nome de todo mundo, nome que ele ouvia na época das guerras na rádio, e por isso minha família saiu com essa história na nomenclatura, né? E o Passapulso, como é que foi? O Passapulso foi quando eu saio do Sound System. Eu já tinha feito músicas do violão, tudo eu estava registrando com violão depois que eu vim do interior, mas não era nada para mostrar para ninguém. Eram músicas que me faziam não enlouquecer. Eu estava meio num processo de beira da loucura, e aí comecei a tocar para o Paraíso da Miragem. Na casa eu olhava para o relógio e vai demorar para nos separar. Olhava para o remédio, minha boca cheia de palavras. As músicas começaram a virar cada objeto, né? E aí eu olhava para Flor de Plástico, que foi a primeira música que eu fiz na vida, e que é uma música muito forte, e aí que lástima, de um vaso, né? E eu comecei a cantar para todos esses objetos, né? E na tentativa de dar poesia, fazer eu animar isso, e isso falar comigo, e eu falar, não estou sozinho. Até os objetos falam comigo, essa vida é muito válida, vamos que vamos. Isso conseguiu me preencher, e depois eu mostrei para as pessoas, e veio desembocando ali da minha relação muito forte com Curumim e com Elisa Assunção, né? Que é essa casa fortíssima, onde eu dormi no quarto do estúdio, no pé da bateria de Curumim, para poder fazer esse disco e a gente ter essa leitura. Então, meu nome vem dessa construção de êxodo, que sai de Senhor do Bonfim e vai até São Paulo, né? E que constrói dentro de um apelido de russo, quando eu saio do Ministério Público, o Sistema de Som Perambulante, que é essa manifestação urbana que também dá estrutura para o Baiana System ser o que é essa grande pesquisa da gente. O Sound System eu via como programa de rádio. Ministério Público, gente, é um Sound System de Salvador, que a gente chama de ministério, de mini, pequeno, estéreo público. A gente botou esse nome para quando ali os órgãos vim prender nosso som, a gente ficava tentando ali maquiar com esse nome. O Ministério Público vai tocar, somos todos servidores públicos e tererê e tarará. Mas quando a gente entrava na favela, no gueto, ninguém ia. Mas se a gente fosse tocar em bairros centrais, Rio Vermelho e tererê, chegava ali para aprender. Então, o Passapulso veio quando eu resolvi me atirar. A primeira vez, eu sou um cara muito dentro de processos coletivos. Meu disco solo não é disco solo, eu sempre falei isso. E a nova construção que eu estou fazendo agora, do Alto da Maravilha, com Antônio Carlos Giocafe, eu me considero um Antônio Russo e Giocafe, sabe? É sempre ali com um processo de coletivo. E aí o Russo veio de Tarrusso, do cara que carregava as caixas, ou do cara que ficava ali, ou que tererê. Era aquele cara mais urbano, do freestyle, que ficava ali na história. Era sempre a visão de se orgulhar pela dificuldade e que a gente tirava daquilo ali, o autodidata e tererê. Então, o Russo veio de Tarrusso, e aí eu tinha que botar o Passapulso para poder criar uma espécie de numerologia positiva e dizer, tá russo, mas vai passar a pulso. E fazendo essas analogias todas aí com a coisa de bully, de passar a pulsação e de criar ali uma coisa rítmica no nome, russo passa pulso, para que o nome fala, tá russo passa pulso, a gente vai vencer, a gente tem essa força e tudo mais. Sempre um negócio meio com a fé, que eu vim do sertão, então a fé molda tudo que eu faço. É isso aí, bela explicação, hein? E o Russo, agora, com relação a essa história da situação dos músicos, né, que você pensa muito no coletivo, você já falou várias vezes, já vai ajudar os seus pares aí que trabalham com você, ajudando, dividindo os lucros, né, do Baiana System para toda a turma, né? É uma coisa muito importante. Você tem visto alguma política pública aí na região, governador ou prefeito,
para ajudar essa turma toda? Alguma política que você fala, pô, alguém está fazendo alguma coisa boa ou não? Política pública, não. Eu acho que o momento está sendo muito desesperador em relação a isso. O processo da cultura em si, ele todo, está sendo... A gente já vinha com a perseguição absurda à arte, à cultura, uma destruição ideológica, né? Uma perseguição necropolítica, uma agressividade em relação a isso, e todo esse processo. A gente já vinha caminhando disso. E depois que teve esse processo da pandemia, eu não vejo nenhum processo que venha impulsionar a cultura, não. Eu até tentaria falar mais sobre isso, mas eu não vejo. Tem um vácuo imenso, né, em relação a isso. Eu vejo instituições privadas tentando organizar algumas formas de fazer isso. Com todo o processo aí, eu vejo, mas muito também por valorizar o processo que o conteúdo tem hoje em dia. Uhum. O conteúdo hoje em dia é muito válido. Muito válido. As pessoas estão em casa, então o conteúdo é muito válido. Principalmente se você tiver um conteúdo relevante, que não seja fincado apenas no diversionismo, né? A cultura brasileira do diversionismo, que é muito forte, eu acho que começa ali agora a ser muito questionada, porque fulano vai ter que botar palavras aí que estejam mais fincadas na realidade. O Brasil agora está mais observando se você está ali querendo só o dinheiro dele ou se você está fazendo música pela arte, pela cultura. Uhum. É um desespero comercial. Então, tá tendo essas situações. Eu estou absorvendo ainda, estou entendendo como é que isso vai acontecer, mas de política pública, não. Não está política rolando. Pública eu não tenho visto, não. Mas gestos de solidariedade entre vocês, isso, e de algumas empresas que estão, empresas não sei, né, mas grupos que estão tentando ajudar, isso parece que está acontecendo, né? No Brasil, em São Paulo está acontecendo um pouco isso, eu não sei aí na Bahia, por isso que eu estava te perguntando aí, se tem algum... Está acontecendo. Em relação à iniciativa mais, né, que a gente pode falar, um grupo de pessoas que tem esse pensamento de empresa, né? Porque quando você pensa ali em diluir todo o trabalho que você vai fazer a partir de agora e tentar diluir ali para todas as pessoas que estão trabalhando no ciclo, né? Essa primeira atitude que todo mundo falou, né? Se você não vai ter uma pessoa que vai colaborar com o trabalho, sei lá, de sua casa, você precisa continuar pagando ela porque sua casa existe ali porque a pessoa colaborava, né? E esse pensamento solidário aí de cada um é o que vai fazer, inclusive, você continuar circulando a economia. Então, se você continua abastecendo a pessoa, essa pessoa continua abastecendo o mercado, comprando comida, e isso vai cada vez mais circulando, desentupindo as veias econômicas. É esse pensamento que a gente tem que ter. Eu achei engraçado alguém que falou que tudo bem ajudar por solidariedade e ajudar por sobrevivência. Eu achei interessante esse ajudar por sobrevivência, porque é muito forte. Que também eu vinculo isso à frase que eu acho muito importante, que até os escravos, por vocação, devem ser forçados a serem livres, de Marighella, né? Que também é mais ou menos essa mesma estrutura ali de formatação em relação a tirar ali as grades da nossa cabeça. Assim. Não é uma coisa extremamente, eu vou ajudar porque eu posso, ou não sei o quê. Não é isso, cara. É pensar diretamente na circulação das veias econômicas aí, dentro do seu ciclo. Os microciclos estão cada vez mais importantes. A pessoa que está ali, o jardineiro do jardim, o cara que passa na rua de bicicleta, isso tudo está cada vez mais importante em abastecimento, tanto de energia quanto de economia, tanto de obrigado quanto de, olha, é válido, seu valor, dar valor, né? Dar valor. E entra nessa situação budista, nunca foi tão budista, com só é seu aquilo que você dá, né? E na música também e tal. Nunca foi tão isso, né? Esse cuidado agora. Então, está caminhando aí com até pessoas que não seriam solidárias vão ter que perceber que se ela ajudar, ela não vai ter. Verdade. E também ficou muito claro, né, nesse momento, a desigualdade do país. Mais claro ainda. A gente já sabia, né? Você conhece muito bem a realidade e a gente, como jornalista, acompanha muito isso diariamente.
Mas isso colocou-se muito claramente, né, a desigualdade do país. Isso fica mais claro ainda, até porque se fala, pede confinamento para quem mora tudo agrupado, é até um pedido um pouco absurdo, né? Como é que você vai pedir o confinamento a quem mora tudo junto, né? Agregado? É complicado, né? E, enfim, pelo menos a gente sente isso, né? As pessoas, pelo menos alguns estão despertando que a relação com muitas coisas, com a economia, com a música, com a cultura, vai mudar, né? A partir de agora. Você escreveu alguma coisa já em relação a isso? Estou curioso para saber. Já escreveu alguma coisa sobre esse momento? Escrevi. Eu já vim escrevendo. Deixa eu te falar, eu estou gostando muito dessa entrevista, já te agradeço, viu? Cara, antes do carnaval, Felipe Cartaz, que é essa pessoa que trabalha nas imagens, eu falo, imagem não é gráfico só não, viu, gente? Imagens, músicas, imagens sonoras. Sim. Essa pessoa que trabalha nas imagens, a gente estava falando sobre tudo isso e ele comprou para mim, antes do carnaval, um figurino que comprou no laboratório. Ontem eu estava com isso aqui, minha companheira estava aqui e pegou, o que é isso aqui? Uma roupa de laboratório, com máscara, com tudo, com óculos, antes do carnaval, e falou, Russo, esse vai ser o figurino do carnaval. Olha. Eu fiquei assim, assustado com aquilo, e dentro do carnaval, com aquela coisa de botar música, ou de fazer a coisa, rapidão, veste a roupa, vai pro trio, calor, eu não usei esse figurino. E ontem eu estava com esse figurino na mão aqui no sofá, parecia uma cena de filme, como se fosse uma espécie de corpo no meu corpo, um macacão assim, eu segurando o macacão e sendo atirado para trás e para frente e entendendo como a arte é premonitória e como ela é importante. Quando você me pergunta se eu escrevi alguma coisa, eu sou muito uma pessoa do replantio musical, não só dentro do Baiana System, mas dentro de tudo. Sei lá, Sangue do Brasil é uma música que está no Palácio da Miragem, e que eu continuo tocando e cantando outras coisas em cima dessas duas notas, que eu queria fazer um samba de duas notas. Então, nessa estrutura aí, eu comecei a cantarolar, porque Sangue do Brasil é uma música muito concreta ali, né? O Sangue do Brasil vai pelo chão, subiu o morro, prestou socorro, mas um do povo morreu tão novo. É simplista, né? Botou escuta, filho do outro lado, um deputado, descarado nem se esconde, se acha santo feito monge, e o meu dinheiro já tá longe, e o meu sangue aqui no morro, porque eu estava lembrando de um morro, não tem vez, e o que ele fez, né? Por isso eu faço um samba novo, e aí quando você fala sobre a pergunta, que é as diferenças serem cada vez mais acentuadas, uns com tantos, outros tantos com alguns, mas a maioria... Sem nenhum. E aí você cada vez mais entra nisso, e eu andando aqui em casa com o Sangue do Brasil na cabeça, ficava, como pode, né, rapaz? Como pode? Essa coisa do como pode tá na minha cabeça, é uma coisa que eu fico, como pode, como pode, como pode? E aí eu fiquei no como pode alguém que tem seus pais, que tem seus filhos, que se titula um homem de Deus, um homem do povo, ser abominável. Morro, o sangue do Brasil vai pelo chão. Como pode alguém que tem seus pais? Esse como pode nosso organismo de consciência, de humanidade, conseguir atrelar coisas tão opostas? E como pode a gente responder a esses incentivos? A gente, porque eu me sinto, eu fico muito triste com tudo isso, muito triste, eu choro minhas lágrimas aqui, ó, pelos cantos, e fico muito triste com esse entendimento do que tem dentro de mim, porque eu não compreendo o cara que estava ali agredindo a enfermeira anteontem, como um ser do além, como um ser que não viu as coisas que eu vi no Brasil, como se ele não fosse do meu Brasil. Ele é como algo de ruim que eu tenho dentro de mim. Então, esse como pode é me perguntando. E eu venho escrevendo coisas o tempo todo com essas reflexões políticas, não para que eu tenha nada do sentido da arte premonitória, que a gente estava brincando agora, falando sobre o que Cartacho sugeriu colocar, mas como são essas viés, essa coisa esse viés da arte
de fazer a gente procurar se enxergar como parte do que está lá fora, né? Eu tiro os outros por mim. Quem falou isso foi Zé Rodrigues, eu achei incrível. Eu tiro os outros por mim. Então, isso para mim é sabedoria popular, e eu fico cantarolando cada vez mais pedacinhos de letras para tentar funcionar como um mantra que eu vou estar respondendo como pode adiante. Utopias, né? Como pode, então, é o mais recente trabalho que você está fazendo aí. Ou Como todo pode, dia, né? É um pensamento. É É o um pensamento que vem cantado, falado, e tem esse pedacinho, mas no Baiana System a gente já está compondo muito, já tem músicas aí nascendo. O baixista do Baiana é meu vizinho de janela, e ao mesmo tempo eu não posso encontrar ele. Então a gente se vê pela janela, ele manda uma base, eu escrevo uma letra, todo o processo de sendo colocado, e o violão está voltando para o meu seio de uma forma que eu nunca acreditei, porque eu sempre fui empurrado para shows, microfone, MC, reggae, explosão, sempre fui o cara que grita por causa dessa coisa punk, eu quero gritar, eu falo e tal, essa necessidade da gente que ama o rádio ter de comunicar e tudo mais, que vai do grito do cavalo do cão ao sussurro do flor de plástico, e eu fico tentando colocar dentro disso de mim. E agora eu estou nesses mantras, estou escrevendo muito sobre pensamentos. E o resto da turma, o Roberto, a turma toda, cada um está... Só o baixista está perto de você aí. E o resto? Está perto de mim. Mas assim, todo dia hangout 10, todo dia reunião 6, todo dia ligação meio-dia, e a gente nunca teve... O que aconteceu agora? Eu nunca chorei tanto no aniversário. Fiz o aniversário numa live, num processo remoto desses, onde estavam grandes amigos. Foi o aniversário da Rubi, e foi a coisa mais emocionante da minha vida. Então, eu acho que, em relação a quem tem aflorado as sensações e os sentimentos, a coisa está explodindo no nosso coração. Assim. Estamos muito próximos e estamos tentando criar esse novo vínculo agora. O Baiana é muito de composição. Então, o Baiana, ele com certeza, assim que a gente foi colocado, a gente fez 2 discos e agora a gente já está sangrando pela caneta, baixo, guitarra, faz de guitarra baiana, fala disso, fala daquilo, e a gente quer pegar esse material, transportar para todos os colaboradores músicos maravilhosos do ciclo do Baiana System e transportar também para a parte técnica, e que isso tenha uma relação muito forte. Porque se você olhar a Buguinha, que fez esse disco ali na mesa de som dele, ele é da parte técnica, né? É verdade. Ele é um artista. Um artista da parte técnica. Muito bem. Aí a importância da Jamaica na nossa vida. É verdade. Você citou o Gilberto Gil, o encontro de vocês, você também vai na mesma linha, né, o Russo, de tentar pegar todas essas referências e sintetizar na obra do Baiana System. Isso é um talento que poucos têm. Parabéns, Gil. Porque realmente, estou falando aqui, eu sou fã, né? Então faço um elogio aqui ao vivo, não é? Na live que não é ao vivo. Mas é isso mesmo, pô. Eu acho que é muito. E a gente está meio sensível mesmo para tudo isso, né? A distância dos amigos e da relação com eles diária, né? A gente fica mais sensível mesmo. E acho que essa reflexão que você fez foi muito legal para a gente poder também pensar o que a gente pode fazer nesse momento, né? Não dá para ficar analisando muito o momento, como você mesmo colocou no começo, mas para a gente refletir e poder agir, né? Agir, tomar atitudes de ajuda aos outros mesmo, essa mais urgente, né? Com relação à fome de muitos aí, não só na área artística, das artes, mas também no nosso entorno aqui, né? Então a gente precisa ajudar as pessoas, né? E como você falou, você citou Elton Medeiros, né? Uns com tanto, outros tantos com algum, mas a maioria sem nenhum, é um clássico, né? Quando ele morreu na rádio, a gente tocou aqui a música direto, que eu falei que é o hino mais claro da desigualdade do Brasil, né? Continua atual, né? Que é um absurdo, né? Está atual isso aí, mas é. E o Pessoa Nefasta também do Gilberto Gil está aí, né? No governo. Pessoa nefasta. Tem mais nefasta que essa? Não tem, né? O cara... Tô brincando para não chorar, né? Tô brincando para não chorar. É rir para não chorar. Total. A gente procura fazer isso, né? Canalizar energia. Os dentes que estão dando risada, eles mordem também. Aquela relação entre Miles Davis e Louis Armstrong, né? Isso aí. Miles Davis
de Louis Armstrong, a coisa dos dentes, né? A gente mostrar os dentes diferentes, né? Que é de uma nova forma. Eu sempre fiquei muito relacionado à coisa dos dentes em relação à música preta do mundo, né? Eu sempre olhei muito para os dentes por causa do símbolo, simbólico que tem nos dentes, né? Como o simbólico que tem no tênis, né? Quando fala ali, você não é mais escravo, o que ele vai? Calçar os pés, porque ele pode calçar alguma coisa. E aí você, quer um Nike. É por isso que as pessoas se matam na favela por causa de um tênis. É verdade. Né? São heranças simbólicas e os dentes têm essa força muito grande. A gente volta ao protesto do sorriso, né? Falando sobre isso. Eu estou vivendo uma coisa que eu vou falar aqui para você, que geralmente eu não falo no meu processo musical, extra baiana, extra tudo, que é uma relação linda com Antônio Carlos de Jocafe, meus grandes amores. Grande figura. Eu estou compondo muitas músicas com eles, pelo celular, pelo WhatsApp, cada mensagem dessa, cada história dessa. E eles estão aonde? Porque eu estava louco para trazer. Estão no Rio de Janeiro. Estão no Rio, né? Então. Estão no Rio de Janeiro. Os dois estão no Rio, o Jocafe está mais afastado, né? Está num processo mais afastado mesmo, porque tem que estar, e Antônio tá no Rio. E eles falam WhatsApp, que eu acho a coisa mais linda que tem na minha vida atualmente. Eles falam WhatsApp carta. Eles falam WhatsApp como se estivesse mandando uma carta. Ah, que legal. Isso é lindo, isso é lindo. Isso é lindo demais. O cabeçalho, as cabeças, as relações, a construção, aquilo é eterno, não é efêmero, porque a gente que vem de gerações, né, que vem absorvendo gerações, milênios e tudo mais, a gente já tem o entendimento da coisa efêmera, né? Claro. Quanto tempo tem isso aqui? Se meu WhatsApp todo apagar, né, eu vou e faço outro. Ele coloca aquilo com muito registro. Então, eu estou compondo com ele nisso, eu estou exercitando muito da minha cabeça a fotografia musical. Quando eu faço um pedaço de uma letra, eu tenho que registrar e tirar a fotografia, porque na mensagem para ele tem que registrar também. Segundo verso, eu estou no A, você vai escrever o B, e esse B tem que ser com melodia tal, e quando a gente conversar, se a gente não estiver na mesma página, a gente não vai conseguir enxergar através dos ouvidos para fazer a composição. Isso eu falo de Aldir, de João Bosco, que é meu grande amor em relação a cartas musicais e a possibilidade de transferir tanta energia, tanta coisa incrível, tantos prêmios aí poéticos para a gente, eternos. Verdade. Né? Eu agradeço, eu sinto todos os meus sentimentos dentro disso. E hoje, se eu pudesse estar trocando o WhatsApp por cartas com Antônio Carlos e com Jocafe, pode ter certeza que eu faria, mas eu sei que isso é minha necessidade de contracultura, de contracaminho, de contra-cybercultura, que eu fico tentando jogar para lá, porque eu queria ver uma carta dele, porque a letra de Jocafe é linda, e você falar hoje em dia que a letra do fulano é lindo, é tão atípico, né? Eu falar, ninguém mais escreve, né? Era tão comum. Ninguém mais escreve, então sua letra não é mais linda, porque sua letra, sua letra tinha traços de sua personalidade, e a gente falava muito sobre isso, era muito forte isso. A lágrima que borrava a tinta no papel, ou o cheiro do papel, isso estava muito alinhado com a produção poética da situação. Então, eu estou vivendo algo muito lindo com o Antônio Carlos de Jocafe. Legal. Eu passei pela Natura, no edital de composição desse novo disco. Eu estou caminhando para fazer esse novo disco há mais de 4 anos, porque o que tinha que encontrar o Antônio Carlos, tudo isso é um documentário real da vida. Eu sempre fui apaixonado por eles. O Paraíso da Miragem quero pegar neles, por isso que Paraíso da Miragem, porque é uma pessoa chegando na capital e tentando entender o que é real, o que não é real dentro daquilo. E aí, as composições que eu estou fazendo com eles agora já tem mais para lá de 20 músicas. Assim, olha, que legal. Tem muita música. E a gente quer registrar esse disco, só que agora a gente está sendo forçado a pensar em como registrar esse disco, como gravar esse disco. O processo do Baiano agora é o pensamento de como gravar um disco, o processo de Curumim, que é o produtor junto com o Zé Nigro, as duas cabeças pensantes, e Lucas Martins ali, são também de como gravar o disco com Antônio Carlos de Jocafe, de uma forma que seja verdadeira, porque a gente não vai querer resumir agora significados através das tecnologias, essas tecnologias. A gente acredita que a tecnologia ainda
está aqui na mão. Verdade. E aí, então, vem aí as cartas musicais ou missivas eletrônicas, como queiram. Já estou pensando aqui nos títulos, como jornal, missivas eletrônicas, acho bonito. E cartas musicais, né? E com o Curumim também no trabalho com vocês. Aliás, o filho dele canta Baiana System muito bem, né? Vocês têm que botar no disco ele já, né? Eu vi no show lá. Carnaval de São Paulo, né? Ele cantou no Carnaval de São Paulo. O meu filho estava lá e assistiu. Artística, assim, pum. E sabe tudo de decor, né? O garoto é uma figura, né? Eu conheci esses meninos da casa de Curumim, presta atenção, hein? Essa casa, eu agradeço muito ter dormido ali naquele quarto do fundo. Curumim, eu dormi aí no quarto do fundo, perto da bateria, chama Magnífica. Hoje é o quarto da Rubi. E é incrível, assim. É incrível, assim. É uma coisa impressionante como Bento. Como Rubi e como Benedito, eles têm uma memória de fotografia e de tudo musical em relação a tudo. A primeira vez que eu encontrei Benedito, eu estava ali vendo os discos norte-americanos, o que valia a pena ouvir, o que não valia e tal. Aí o Kendrick Lamar, na época, despontou. E aí eu fui para São Paulo, daqui a pouco estava Benedito no banco do fundo, a gente foi comer, o Anelis, todo mundo. Benedito cantando a música toda, pelo registro sonoro. Essa geração aí... Decorou a rima da música em inglês toda, com todos os caguetes, pelo registro sonoro. Então... Essa geração que está vindo aí, hein? Essa geração que está vindo aí é coisa fina. É a esperança que a gente tem, natural. É claro que dá muita responsabilidade, né? Dá muita responsabilidade. Outro dia eu mandei a mensagem para a Beto, a filha dele também. É impressionante na escrita e tudo. Essas crianças geniais. Eu falei que às vezes eu encontro ela e fico meio com vergonha do que a gente deixou para ela transformar, por ela ser tão genial, sabe? Eu fico, eita! Legal. Mas eu acredito muito. Russo, foi um papo maravilhoso aqui. Você está anunciando já novos trabalhos com Antônio Carlos e Jocafe, que eu admiro muito também, e anunciando também a nova geração que está chegando aí, né? Grandes novidades. Para encerrar, vamos ouvir e ver uma música do Baiana System, um Sonar, não é isso? Fala um pouquinho do Sonar para a gente encerrar essa festa. Maravilhoso. A gente sai conversando assim solto e no final está tudo tão alinhado, né? Tão amarrado. Alinhado, claro. Curumim é Sonar. Você pediu para me escolher a música, a gente foi falando da casa de Curumim e tal. Curumim é Sonar é através de mensagem por celular. A gente mandou essa estrutura para ele, a gente produziu aqui tudo. Eu produzi muito pensando no modo de produção dele. Tem samples aí de discos de folclore jamaicano, de crianças que ficavam em orfanato. Então, esse sample em inglês que você ouve, é desse folclore jamaicano ali, rocksteady e tudo. A música foi construída dessa forma e Curumim e Edgar, novíssimo Edgar, construíram essa estrutura. O sonar é o aparelho que fica debaixo do barco ali, fazendo as leituras de profundidade, de tudo isso. Como a gente fala de centro da terra, de água, nesse disco tem esse caminho, água, centro da terra e fogo, sonar é esse elo aí que mostra que a gente está no barco, no meio desse mar de gente, das alusões do carnaval e tudo mais, onde Benedito cantou e cantou tão bem em São Paulo, que traz esse sonar de sentimentos novos. Curumim escreveu a letra ficou incrível. Nossa, eu considero o Curumim um dos melhores cantores do Brasil, tem uma evolução muito, não estou falando de vozes garganta não, gente, não é esses programas que passam de técnicas vocais e tal, eu estou falando da relação do coração com o pescoço e como isso sai pela nossa boca com veracidade, independente de qualquer timbre de voz e tal. Ele tem essa relação muito formada na evolução de canto dele. Isso é muito bonito de se ver. Ele cantou maravilhosamente nessa música. Essa música é uma das únicas músicas do disco que tem reggae dentro ali como um elemento, porque o Duas Cidades é um disco formatado em reggae, e esse é mais brasileiro, e Curumim faz esse canto maravilhoso com Edgar, falando frases que é bom você prestar atenção aí quando está ouvindo, tá? Vamos que vamos. Valeu, então, Russo. Foi um prazer tê-lo aqui. Tê-lo não, né? Mas estamos aqui
Está com a gente aqui, né? Virtualmente, mas está. Valeu a pena aqui. Demorou um pouco, mas valeu a pena ter encontrado você aqui nesse programa, conversando muito legal sobre música e fazendo essa reflexão com a gente. A gente termina com o Sonar, agradecendo muito a tua participação e depois estou torcendo para quando terminar tudo isso a gente se encontrar, né, fisicamente aí para bater um papo. Valeu a pena. É isso aí, Ruth. Parabéns. Muito obrigado. Salve, salve. Quero deixar um grande abraço para todo mundo. Eu sou amante da rádio. Eu sou extremamente amante da rádio. Meu processo de música vem da rádio, é o berço de tudo, assim, para mim. E eu só quero agradecer quando tiver novidade, ó, mando mensagem para você, para a gente estar colocando aqui e fazendo debate sobre isso tudo. Vamos construir. Valeu, querido. Até a próxima. Valeu. Quero ver você!
no Paraná. Na avenida e quem não gosta fica em casa, vendo na TV pra quê? Pra não ver para o balanço do Gauê. Homem na namora, na massa do massa preto. Mistura a menor, na galera, entender. Fratura, uma fratura que não sai na TV. No meu jardim eu vou plantar uma flor. No coração quero ver essa cor. No meu jardim eu vou plantar uma flor. No coração quero ver essa cor. Blue sensation. Agradar. Eita, Lelê! Por favor, Bruninha de cá. O programa termina aqui, mas a Hora do Rango segue com a reapresentação do Tiago Oliveira. Fique com a gente.